Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula nossa da Escola do Reino aqui, novamente uma aula gravada, porque nós não tivemos oportunidade de gravar na igreja nem no domingo passado, nem nesse domingo agora nós vamos poder gravar, então nós vamos fazer a aula novamente gravada e aqui eu vou interagir com a Priscila e vocês podem acompanhar aqui a nossa interação e a nossa aula e depois nós retomamos presencialmente novamente. Então, relembrando sempre o nosso objetivo aqui da Escola do Reino, que é encontrar, desenvolver e exercer a nossa missão pessoal no Reino de Deus. E a gente tem falado, claro, sobre como nós encontramos, em primeiro lugar, a nossa missão pessoal no Reino de Deus, depois que a gente terminar essa parte ou esse módulo sobre como nós encontramos, e cada um depois a gente vai ter o trabalho individual com os participantes da Escola do Reino para conseguir decifrar ou encontrar sua missão pessoal. Depois nós passamos à parte de desenvolvimento e a parte de exercer propriamente a sua missão pessoal. Mas no momento a gente está falando sobre como encontrar a nossa missão pessoal e a gente já falou basicamente que a gente precisa conhecer primeiro os nossos recursos, né? Você precisa conhecer os seus recursos, a sua identidade. E em segundo lugar, a gente precisa receber algum treinamento a respeito de como determinar, como encontrar, perceber a necessidade das outras pessoas. Tá? Então basicamente esses dois tópicos que a gente tem trabalhado. Primeiro a gente falou sobre os nossos recursos, nossa identidade, agora a gente está falando sobre as necessidades das pessoas, porque é o encontro dessas duas coisas que convergem na nossa missão pessoal. E por isso a gente estava falando sobre a hierarquia das necessidades humanas básicas. Estamos falando sobre a necessidade das pessoas. A gente precisa entender melhor esse universo sobre a necessidade das pessoas para a gente poder então avançar aqui no nosso objetivo da Escola do Reino. Então, o nosso ponto de partida foi o modelo do psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow, que tem 5 degraus de necessidades humanas básicas. É a chamada pirâmide de Maslow, que na verdade não foi ele quem fez isso na forma de uma pirâmide, mas é a pirâmide que a gente tem usado. Vocês devem lembrar, eu vou usar aqui o quadro para mostrar para a Priscila, mas vocês devem ter, depois eu vou colocar editado aí na sua tela para você ver a pirâmide das necessidades humanas básicas. Mas relembrando aqui a nossa pirâmide, nós começamos aqui com as necessidades fisiológicas. As pessoas buscam inicialmente satisfazer as suas necessidades fisiológicas, fome, bebida, comida, roupa, as necessidades de sono, todas as necessidades relacionadas ao nosso corpo humano para ele continuar funcionando e a gente continuar vivo. Então são necessidades básicas para continuar vivo. Em seguida, nós vamos para as necessidades de segurança. Tão logo as nossas necessidades humanas básicas estejam satisfeitas, de sobrevivência no caso, a gente vai para as necessidades de segurança. Então essas necessidades de segurança seria o quê? Basicamente, seria um teto, seria uma terra, seria um emprego, coisas que vão garantir a longo prazo essas necessidades fisiológicas básicas, como comida, bebida, sono e etc. Então é para assegurar ao longo do tempo essas necessidades básicas. Então é isso que a gente chama de necessidades de segurança. Hoje em dia, como a gente já falou, na prática, uma necessidade de segurança básica é a necessidade que as pessoas vão buscar emprego. Elas procuram em primeiro lugar o emprego, que vai garantir para ela a subsistência ao longo do tempo, mas depois elas vão buscar um emprego fixo, um emprego estável, que vai garantir um período maior ainda. Então esse é o segundo degrau aqui da nossa pirâmide, que são as necessidades de segurança. Depois vem as necessidades sociais, que é a necessidade de amizade, família, casamento. Então veja que em primeiro lugar, nós já falamos, né, as pessoas buscam suprir as necessidades básicas para a sobrevivência, depois elas buscam suprir as necessidades básicas ao longo do tempo através da segurança e em seguida elas começam a se preocupar com as questões sociais, com relações sociais, né, com relação com outras pessoas, com família, com comunidade, com amigos e assim por diante. Mas não para por aí. Depois disso avançamos para as necessidades de autoestima, como o Maslow chama,
né? Mas que basicamente a definição que ele dá ali para essas necessidades de autoestima seria uma necessidade de realização social, de status social, de reconhecimento social. Então as pessoas começam, a partir do momento que elas têm essas três iniciais supridas, elas começam a buscar reconhecimento social, fama, status, né? Ser uma pessoa respeitada numa sociedade. Então é o quarto degrau da hierarquia de Maslow. E por fim, depois que ela alcança esse reconhecimento social, esse status social, ela vai para o último degrau, que é o degrau de autorrealização. Nesse degrau de autorrealização, a pessoa não está mais preocupada em ser respeitado perante os outros numa sociedade, em ter uma certa um reconhecimento, uma fama. Ela está preocupada em desenvolver o seu próprio potencial máximo, as suas capacidades criativas, em se realizar para si mesmo e não para os outros, né? Então está relacionado com a missão pessoal, com o propósito, tudo isso está lá no topo da escala. Então essa pirâmide das necessidades humanas básicas, que a gente tratou em aulas anteriores, elas mostram, na pesquisa aí de Maslow, o que move as pessoas ao longo do tempo, o que as pessoas buscam. Em primeiro lugar, ela busca o primeiro degrau, depois ela vai para o segundo degrau, depois ela vai para o terceiro degrau, quarto degrau, quinto degrau. Então, na maioria dos casos, na maioria das vezes, as pessoas estão buscando as coisas e nessa ordem, e aí por isso ele chamou de hierarquia das necessidades humanas básicas, tá? Então, essa pirâmide de Maslow, ela já é muito interessante para a gente analisar várias coisas, mas a gente poderia fazer alguns retoques nela, uma síntese, uma análise dessa pirâmide, para ela ficar mais claramente compreensível, né? Como Maslow não era um filósofo, a gente compreende que ele não tinha talvez essa capacidade analítica toda que um filósofo pode fazer em sínteses desse tipo. Mas se a gente parar para pensar novamente na nossa pirâmide e a gente tentar modificar ela um pouco, vamos tentar imaginar aqui, refazer essa pirâmide e desenhar aqui, vou tentar virar um pouco aqui para vocês verem, vou tentar definir aqui, por exemplo, esses dois primeiros degraus como um tipo de necessidade só, que seriam as necessidades materiais. Por que as necessidades materiais? Porque tudo isso aqui, se você parar para pensar em número 1 e número 2, estão relacionados com as necessidades materiais das pessoas, né? Comida, bebida, mas a segurança também, é terra, é matéria, é casa, é teto, é emprego. Tudo isso, ponto 1 e 2 ali, degrau 1 e 2, está relacionado com necessidades materiais. Então a gente poderia colocar tudo em uma coisa só. E o ponto 3 e o 4, o degrau 3 e o 4 da pirâmide, também estão relacionados, porque aqui são necessidades sociais, família, amigos, etc. E número 4 é uma necessidade de reconhecimento social também, perante uma sociedade, perante um grupo maior, perante uma comunidade, uma nação, né, um estado. Então, 3 e 4 também estão interligados e a gente poderia chamar tudo isso aqui de necessidades sociais ou socioemocionais, porque está relacionado, não dá para escrever aqui direito, mas vou só fazer a menção aqui para vocês. Então, necessidades sociais e socioemocionais, porque o nosso emocional está muito ligado com as nossas relações sociais, obviamente. Então, aqui 3 e 4 são necessidades sociais e emocionais, e o número 5, que seria a autorrealização, que seria a missão, que seria o propósito, que seria ligado ao desenvolvimento da sua potencialidade máxima, isso, propósito, por exemplo, está relacionado com a questão espiritual. Por que com a questão espiritual? Esse último degrau da pirâmide. Porque veja que a gente está falando de coisas que não são mais, se limitam ao plano material e social. Quando a gente está falando de propósito da vida, missão da vida, você faz já uma referência
metafísica, a alguma coisa que está além da matéria. Uma coisa que você vai remeter a Deus, por exemplo, ao Criador, a para que o ser humano foi criado, qual é o sentido da vida. Veja que quando você chega no topo da pirâmide, você está pensando, na verdade, quando você fala de missão, de propósito, você está pensando sobre questões metafísicas, questões espirituais. Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo nesse mundo? Para que vale a pena viver? Então, quando a pessoa chega nesse ponto, ela necessariamente está pensando em questões que vão além da matéria. Questões que remetem à razão para a qual elas foram criadas, portanto, remete também a Deus, ao Criador, ao propósito do Criador. Então a pessoa entrou no universo metafísico, ela entrou no universo de falar do espírito, da matéria, algo que vai além da matéria. Espírito no sentido de algo que vai além da matéria. Então, questões espirituais, a gente pode dizer assim. Se alguém preferir, questões metafísicas, né? Mas dá no mesmo. Então, veja que, na verdade, a pirâmide de Maslow, ela poderia ser dividida em 3 partes maiores, uma que está relacionada com as necessidades materiais. O que as pessoas buscam em primeiro lugar? As necessidades materiais, que vai ser as necessidades fisiológicas imediatas, mas as necessidades de segurança também. Depois, elas avançam para as necessidades sociais, relacionais, poderíamos dizer também, ou socioemocionais, sociais e emocionais, que é a família, que é que é voltado para as relações sociais, a relação dela com uma comunidade, com o seu país, com o seu estado e assim por diante, né? E todas as questões envolvidas nisso, nessas questões relacionais e sociais. E por fim, depois que a pessoa avança, já tem supridas as necessidades materiais, já tem supridas as necessidades sociais até o seu limite, ela começa a pensar em questões metafísicas, em questões espirituais, em questões, afinal de contas, por que eu estou aqui? Para que eu estou nesse planeta? O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito de tudo isso? E aí a pessoa entra em questões espirituais. Então, a pirâmide de Maslow, ela pode ser reconfigurada dessa forma em necessidades materiais, em necessidades sociais e em necessidades espirituais, tá? E qual é a relação que a gente fez na aula passada, quando a gente falou sobre isso, relação dessa pirâmide de Maslow com o Evangelho? Tá? Esse foi um ponto que a gente discutiu, especialmente lá o texto de Mateus 6,33, né, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas significa, ali no texto, no contexto, as necessidades materiais, né, porque Jesus estava falando ali tanto das coisas da comida, bebida e vestimenta, né? Ou seja, o sustento das pessoas, necessidades materiais. Então eu vou perguntar para a Priscila aqui, para a gente retomar esse ponto e avançar um pouco mais. Vamos ver se ela lembra, mais ou menos, dessa relação. Qual a relação da pirâmide de Maslow com a fala de Jesus, o ensino de Jesus sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? A relação com o Evangelho. E especificamente a minha pergunta foi, e é o que eu vou fazer para a Priscila aqui, para ver se ela lembra, onde a missão entra nessa pirâmide de Maslow? Na base, número 1, número 2, número 3, número 4 ou número 5? Onde a missão entra na pirâmide de Maslow? Priscila, lembra disso? Na número 5. Na número 5, exatamente. A gente falou que a missão entra, que o Evangelho fala, que Jesus ensina, né, sobre a missão, entra no número 5. E aí nós temos uma situação interessante, porque o que Maslow mostra ali na pirâmide dele é mais ou menos a direção, o sentido que a busca humana avança. Para que lado o ser humano está caminhando, o que ele busca. E ele vai da base da pirâmide para o topo da pirâmide. Mas a gente viu que Jesus ensina exatamente o contrário.
começar pelas coisas espirituais, ou seja, pelo propósito, pela missão, e não se preocupar com as coisas materiais ou sustento material, por mais justificado que seja, não se preocupar, ou seja, colocar isso em segundo plano. Ele diz muito claramente: buscai em primeiro lugar, ou seja, priorize a questão espiritual. Então foi isso que nós vimos que Jesus ele propõe que as pessoas comecem pelo número 5, pelo topo da pirâmide. E é interessante aqui que nesse texto, não cheguei a comentar com vocês, mas comentando agora com a Priscila aqui com vocês, eu não acredito que quando Jesus fala assim, busca em primeiro lugar, o número 5, comece pelo topo da pirâmide, pelas coisas espirituais, pela missão. E as demais coisas, estas coisas, na verdade, as coisas materiais que nós precisamos para sobreviver, serão acrescentadas. Quando ele fala isso, eu não acredito que ele está falando que vai acontecer algo sobrenatural que vai suprir as suas necessidades materiais. Ou seja, como se Jesus estivesse falando assim, olha, não busque as suas necessidades materiais. Comece pelo topo da pirâmide, buscando as necessidades espirituais, buscando a missão e coloque as necessidades materiais em segundo plano. Mas se vocês fizerem isso, Deus vai mexer os pauzinhos e vai suprir as suas necessidades materiais sem que você corra atrás. Eu não acredito que é exatamente isso que Jesus está ensinando. Não busque as materiais, busque as espirituais. Deus vai mexer os pauzinhos, fazer uma mágica, fazer um milagre e as suas necessidades materiais milagrosamente serão supridas. Eu acredito, queridos, aqui que Jesus está ensinando muito mais do que isso. Eu acredito que Jesus está ensinando nesse texto um caminho, na verdade, para a humanidade existir como sociedade que diverge completamente do caminho que a sociedade segue, do que as pessoas buscam. Quer ver? Veja bem, vamos pegar a nossa pirâmide novamente de Maslow e fazer um exercício aqui de raciocínio. A pirâmide de Maslow, como eu disse para vocês, mostra como o mundo funciona. Veja, como o mundo funciona. As pessoas começam de 1 e tentam chegar em 5. Então, vamos imaginar, a maior parte, não é à toa que é uma pirâmide, a maior parte das pessoas do mundo, aqui representa a quantidade também, estão buscando suprir as necessidades fisiológicas. Depois tem uma grande parte também buscando as necessidades de segurança e vai diminuindo essa quantidade. As pessoas que chegam lá em cima são muitas ou poucas. Vou perguntar aqui a Priscila, que ela está meio dormindo, então vou perguntar para ela ficar acordada. Aqui em cima são muitas ou poucas pessoas? São poucas. Poucas pessoas, são um número pequeno, talvez até menor do que representa aqui na pirâmide, que chega lá em cima. Então aqui em cima você tem um número pequeno, muito pequeno de pessoas que chegam. E a maior parte, a maioria esmagadora do mundo está aqui embaixo, tentando suprir as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança. E aí o que acontece? As pessoas que chegam lá em cima, elas será que ajudam as pessoas, começam a ajudar as pessoas que estão lá embaixo? Qual que é a opinião de vocês? Sim ou não? Porque quando a pessoa chega lá em cima, lembra, ela começa a pensar no propósito, no significado, na missão. Né? Imagina lá o Bill Gates, que já supriu todo, já passou por todo esse, chegou lá no topo da pirâmide. Aí o que ele começa a pensar? Assim, ele como muitos outros, né, milionários, bilionários, né, começa a pensar em, vou fazer um projeto para a posteridade, para ajudar as outras pessoas, para ajudar, sei lá, as crianças na África. Então ele começa a pensar, veja bem, quando ele chega lá no topo, começa a pensar na missão. No que ele vai fazer, qual o sentido da vida, por que eu tenho tanto dinheiro, já conquistei tudo, mas e daí? Aí ele começa a pensar na missão. Só que aí que tá. Será que ele começa a priorizar a missão quando ele chega lá no topo da pirâmide? Ou a missão continua em segundo plano? Vamos supor assim, as empresas dele
continuam sendo em primeiro lugar, o lucro continua sendo em primeiro lugar, e aí, agora quando ele tem mais tempo ocioso, né, não precisa estar trabalhando tanto, ele começa a pensar em outras coisas também. O que será que acontece? Eu diria o seguinte para vocês, que tem dois tipos de pessoas que chegam aqui no topo da pirâmide. Tem uma que chega no topo da pirâmide e realmente começa a pensar em outras coisas como missão. Só que a prioridade dela continua sendo a sua vida material, a sua vida emocional, social, sua autoestima, seu reconhecimento social, continua sendo essa a prioridade, embora ela comece a fazer outras coisas também. E por que eu digo isso, que continua sendo a prioridade material? Porque tem um problema aqui nessa pirâmide. Tem muita gente aqui embaixo e tem pouca gente lá em cima. Todo mundo que está lá embaixo está querendo chegar onde? Em cima. Então, se ele não cuidar, ele volta lá para baixo. Então, o que ele faz? Ele tem que continuar trabalhando para se manter no topo da pirâmide, porque senão ele é derrubado lá de cima. Está cheio de gente querendo ocupar o lugar dele. E do que está aqui embaixo querendo ocupar o lugar dele, está cheio de gente querendo ocupar o lugar desse que está aqui. E está cheio de gente querendo ocupar o lugar desse que está aqui. Então vira uma competição. E o cara que está lá em cima, para ele se manter onde ele está, ele tem que continuar priorizando as suas necessidades materiais. Então, ele continua trabalhando, focado como prioridade, não é a única prioridade, mas como prioridade é manter a sua condição de vida aqui em cima. E não cair porque tem muitos outros tentando pegar o lugar dele, tirar ele dali. Então esse é um tipo de pessoa que está lá em cima. Agora tem outro tipo de pessoa que está lá em cima também. Vamos supor que é aquela pessoa que chegou lá e realmente colocou como prioridade a missão. Fala, eu não preciso mais trabalhar, mesmo que eu perca, né, não me mantenha lá no topo da pirâmide, no topo máximo lá, se eu perder um pouco e tal, não tem problema, porque agora, né, a vida já passou e eu vou me dedicar mesmo à missão, ajudar outras pessoas. E aí essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai começar a ajudar, provavelmente, quem está lá na base da pirâmide. Só que o número das pessoas que estão lá em cima já é pequeno. E dessas pessoas que vão colocar como prioridade na sua vida a missão, vai ser menor ainda. Então essas pessoas que vão começar a ajudar aqui a base da pirâmide, elas são infinitamente menos pessoas do que as pessoas que estão aqui embaixo. E ela nunca vai conseguir fazer o suficiente. Eles, juntos, essas pessoas que estão fazendo a missão aqui em cima, nunca vão conseguir suprir a demanda de tanta gente que tem aqui embaixo. Nunca. Então, na prática, o que acontece com o mundo? Com essa pirâmide? Ela continua sempre assim. Nada muda. Nada muda e nada nunca vai mudar. Sempre vai ter um número mínimo lá em cima. Desse número mínimo sempre vai ter uma parcela pequena que vai se dedicar à missão. Essa parcela pequena nunca vai conseguir suprir a demanda das pessoas que estão lá embaixo, ajudá-las a subir a pirâmide. E o mundo continua como sempre foi. Agora, veja o que Jesus está falando. Presta atenção no que a proposta de Jesus e vamos tentar entender o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: priorize a missão. Só que ele está falando para quem? Para quem chegou no topo da pirâmide? Não. Ele está falando para quem não saiu nem do pé da pirâmide. Priorize a missão. Ou seja, ele está falando isso para todos. Todos, indiscriminadamente. Priorizem a missão. E qual é a missão? Eu já falei para vocês várias vezes ao longo do nosso curso da Escola do Reino. A missão poderia ser resumida em ajudar outras
pessoas e crescer nessa capacidade de ajudar outras pessoas. Então veja o que acontece, basicamente. Aqui eu não vou apagar e desenhar de novo, mas se as pessoas ouvissem a Jesus e se as pessoas o seguissem realmente o que ele está dizendo, iria acontecer isso aqui com a pirâmide. O topo da pirâmide, você pode inverter aqui as palavras, o topo da pirâmide, que é a missão, ia haver uma quantidade enorme de pessoas fazendo. E por que o resto iria ser menor? Porque se você tem uma quantidade enorme de pessoas fazendo a missão e ajudando os outros, seja nas necessidades fisiológicas, seja nas necessidades de segurança, seja nas necessidades sociais e emocionais, o que vai acontecer é que vai diminuindo a base da pirâmide, as pessoas que têm necessidades materiais, vai diminuindo o meio da pirâmide, pessoas que têm necessidades sociais, e a parte maior da pirâmide são das pessoas buscando as necessidades espirituais, de propósito, de missão. Automaticamente começa a haver uma inversão da pirâmide se todo mundo seguisse o que Jesus ensinou que deveria ser feito. Todos trabalhando por todos. Alguém poderia questionar o seguinte, Priscila. Tudo bem, Ricardo, eu entendi aqui. Tem as necessidades materiais, necessidades emocionais ou sociais e as necessidades espirituais. Jesus fala para todo mundo priorizar as necessidades espirituais, o topo da pirâmide. Se todo mundo focar no topo da pirâmide, todo mundo vai começar a baixar, a ajudar as pessoas que precisam de necessidades materiais. E aí vai aumentando a quantidade de pessoas em cima, vai diminuindo a quantidade de pessoas aqui embaixo e inverte a pirâmide. Só que você ajudar as pessoas nas necessidades materiais não necessariamente vai mudar a questão das necessidades sociais, emocionais, por exemplo, casamento, família. Será que você suprir necessidade de emprego, de comida das pessoas vai resolver o problema relacional das pessoas, por exemplo, no casamento, na família? Você pode dizer assim que não. Porque você pode ver aí, tem muitos ricos, milionários que têm os mesmos problemas exatamente relacionais, familiares, até piores do que os pobres. Então a pirâmide pode ser invertida, pode diminuir as necessidades materiais, mas as necessidades emocionais e sociais vão continuar exatamente as mesmas, mesmo seguindo a proposta de Jesus. Só que aí tem um erro de raciocínio. Porque o que acontece? Pense um pouco mais comigo aqui. Se as pessoas começarem pelo topo, pelas necessidades espirituais, pela questão do sentido para o qual eu estou aqui no mundo, qual é a razão da minha existência, eu vou dizer para vocês que os problemas relacionais, problemas no casamento, problemas com os filhos, com os parentes, com os amigos, eles vão começar a ser resolvidos também. Sabe por quê? Eu não sei se você já percebeu, tem muitas pessoas frustradas na vida, sim ou não? Você conhece alguma pessoa frustrada, que é frustrada, Priscila? Eu estou com alguém aqui na minha cabeça da minha família, por exemplo. É uma pessoa que hoje eu olho para ela e eu a vejo como uma pessoa frustrada. Frustrada por várias razões, né? Não vou falar aqui, né? Mas provavelmente você, Priscila, aqui também, conhecem pessoas da sua família que são frustradas. Uma das causas principais da frustração das pessoas, sabe qual é? É porque a pessoa não sabe o que está fazendo nessa vida.
Ela não tem propósito, ela não tem sentido na vida. E aí depois de alguns anos, enquanto a pessoa é adolescente, é jovem, é tudo oba-oba. Mas quando a pessoa chega nos 40 em diante, aí sim ela começa a ficar frustrada. Porque ela começa a olhar para trás e ver que ela não fez nada. Ela começa a olhar para trás e ela começa a olhar para frente e se questionar, mas qual é o sentido de tudo isso? Ela não tem propósito. E a pessoa que não tem propósito, ela se torna, se não é ainda, ela se torna uma pessoa frustrada na vida. E ela nem sequer sabe por quê ela é uma pessoa frustrada. Mas é porque ela não tem propósito algum na vida. Nunca teve. E a conta chega às vezes depois dos 40. Agora a pergunta que eu faço para Priscila. Você acha que, Priscila, que uma pessoa frustrada, como a gente está descrevendo aqui, ela vai ter relações saudáveis com as outras pessoas? Não. Uma pessoa frustrada, raramente ela vai ter relações saudáveis. Eu estava conversando esses dias ali com os irmãos ali da igreja, né, sobre parentes, né, irmãos e tal, problemas familiares, né, e como a frustração muitas vezes está na raiz desses problemas, de ciúme, de inveja do outro. A pessoa que não tem propósito, ela é uma pessoa completamente frustrada. E isso vai se refletir diretamente no seu casamento, na sua relação com os filhos, na sua relação com irmãos, com outras pessoas da família, com amigos, com todos. Às vezes a pessoa vai se isolando, por exemplo, até por conta da frustração dela, ela se isola, não desenvolve muitas relações superficiais. Então veja como a questão espiritual influencia diretamente a questão social e emocional, a questão relacional. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: se você vai de baixo para cima, você vai chegar aqui nas questões sociais e você não vai conseguir resolver. Os problemas vão continuar. Você pode passar para o 4 e pode passar para o 5. O 3 vai continuar sendo um problema não resolvido para você. Porque você não tem propósito. Aí tudo bem, a pessoa chegou no 5 e agora tem propósito. Só que sabe quando na vida ela chega no 5, muitas vezes? Com exceção de 0,00 alguma coisa por cento da população, as pessoas ficam a vida inteira para chegar lá em cima, se chegarem. E mesmo assim, a maioria que chega lá em cima, o propósito que ela busca, ela não sabe que propósito é esse. Ela começa a pensar no propósito, que é diferente da pessoa ter propósito. Pensar no propósito, refletir sobre o propósito é uma coisa, ter é outra. Então isso aqui fica em aberto. Agora, com a proposta de Jesus, a pessoa começa pelo topo, o espiritual. Se a pessoa tem propósito na sua vida, sabe para que está aqui na vida, ela vai enfrentar situações de forma diferente, ela vai ter significado na vida dela, mesmo que coisas terríveis aconteçam na vida dela, tudo tem um propósito e um significado. Essa pessoa não vai ser uma pessoa frustrada, não vai ser uma pessoa sem rumo, sem direção. Isso vai refletir positivamente na vida social da pessoa, no casamento, na relação com os filhos, na relação com as pessoas, no trabalho, com os amigos, com todos. E ainda vai ter as necessidades materiais supridas. Então o que acontece na prática é que realmente essa parte social, ela não permanece, se você começa pelo topo da pirâmide, ela não permanece do mesmo jeito nas duas pirâmides. Ela muda completamente. E, na verdade, se você segue a orientação de Jesus, o que vai acontecer
é o seguinte, vou fazer o desenho para você aqui. Você não vai ter uma pirâmide invertida. Você vai ter mais ou menos algo assim. Vai ter o formato de um prego. Aqui estão as necessidades espirituais, na parte de cima, que é a parte da maior parte das pessoas está buscando isso. Aí depois você vai ter as necessidades sociais e relacionais, uma parcela bem menor. Porque essas necessidades já estão sendo supridas porque a pessoa está buscando na direção correta as coisas. E você vai ter uma parcela pequena, menor ainda, com necessidades materiais. A pirâmide, na verdade invertida, que Jesus propõe, não é uma pirâmide mais. Porque você vai ter um monte de pessoas que estão começando por aqui. E como essas pessoas estão ajudando as outras, principalmente as que precisam de necessidades materiais, o número vai ser mínimo aqui. Só que se você começa de cima, isso aqui não é mais um problema para você também. Então, no limite, vai aumentando o número de pessoas, pelo que Jesus está ensinando. Vai aumentando o número de pessoas aqui e vai diminuindo o número de pessoas que têm problemas aqui. Até isso aqui ficar bem fininho como um prego, realmente. Não vai desaparecer, porque sempre tem pessoas que não vão aceitar ajuda, sempre tem pessoas que, vão decidir viver daquele jeito. Então, é inevitável. Mas isso aqui vai ficando fininho, quase desaparecendo. E no limite, é isso o que o Evangelho chama de reino de Deus. Reino de Deus. O mundo divino, que é praticamente a sociedade agápica. Uma comunidade de pessoas que vivem essa realidade do amor, que é você começar pela missão, colocar a sua prioridade como a missão, ajudar uns aos outros. Então veja por que eu não acredito que Jesus está falando de mágica. Isso ainda é um pensamento viciado na forma como o mundo funciona. As pessoas, até quando leem esse texto de Jesus, elas pensam que Deus vai fazer uma mágicazinha, vai mover os pauzinhos e ela vai ter as necessidades dela supridas. Então ainda estão fazendo uma barganha com Deus. Tipo assim, eu vou me dedicar ao reino de Deus e Deus vai suprir as minhas necessidades, as minhas. Tá entendendo? Você ainda está centrado em você mesmo. E eu entendo que, na verdade, o que Jesus está ensinando não é isso. Ele está dizendo o mundo está de cabeça para baixo. Cada um pensando em suprir as suas necessidades e a subir a pirâmide, de baixo para cima. E isso faz com que a pirâmide continue eternamente desse jeito. Pessoas, um mar de pessoas buscando suprir as suas necessidades, subir a pirâmide. Um número mínimo de pessoas se dedicando à missão que nunca ajuda a resolver os problemas do mundo. E quando você inverte a pirâmide, as pessoas começam a buscar independente da sua condição social. Elas começam, cada um, a ajudar o outro. Isso vira prioridade. A pirâmide se inverte, mas acaba virando esse prego. Porque as pessoas começam a resolver os seus problemas relacionais, começam a ajudar os outros nos seus problemas materiais, nas suas necessidades materiais. E aí você tem uma sociedade que é construída a partir desse amor agápico. E é por isso que Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino e essas necessidades materiais vão ser cumpridas ou supridas por conta de todos fazendo isso igualmente, buscando ajudar os outros. É claro que vai ser suprido. E não precisa de mágica. Porque a mão de Deus vira a mão das outras pessoas que estão com esse foco. E aí você pega esse texto de Jesus, por exemplo, e lembra da igreja primitiva, não era exatamente isso. O texto diz lá em Atos capítulo 2, por exemplo, que não havia necessitado entre eles. Mas por quê? Porque eles estavam buscando o reino e Deus fazia assim um passe de mágicas e aparecia comida e todo mundo comia?
Não! Está lá escrito, porque eles traziam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam conforme cada um tinha necessidade. Então o reino de Deus que Jesus está falando, que se você buscar em primeiro lugar as suas necessidades serão supridas, materiais, estava acontecendo lá em Atos dos Apóstolos. Mas estava acontecendo por intermédio das pessoas que estavam colocando o reino em primeiro lugar. Então, com isso, nós estamos percebendo que o que Jesus está falando é muito mais, vai muito além. Jesus está ensinando como uma sociedade fundada no amor que ele ensinou, ele encarnou, o amor agápico, funcionaria e deveria funcionar. Como a própria eclésia, a igreja, deveria funcionar. Deveria cumprir a sua missão e mostrar para o mundo uma outra forma de se organizar enquanto sociedade. No limite, é isso que Jesus está ensinando. Então, não sei se está claro para você, Priscila, até aqui, se você tem alguma pergunta, está compreendendo, porque você é o meu termômetro aí, né? Se você não estiver entendendo alguma coisa, provavelmente alguém também lá não está entendendo do outro lado, então você pode perguntar e a gente vai esclarecendo aí. Alguma pergunta, então? Não. Não? Tá, então eu vou fazer aqui um resumo. Quanto está o tempo aí, para a gente não ultrapassar também? 42 minutos, tá, então vamos seguindo um pouquinho mais. Então, queridos, esclarecido esse contexto, nós podemos agora refletir sobre a nossa missão, aqui do ponto de vista da Escola do Reino, e a necessidade das pessoas, e como relacionar essas duas coisas. Então nós aprendemos, em primeiro lugar, que para você, a partir dessa reflexão, que para você exercer efetivamente a sua missão pessoal, primeiro você deve começar priorizando na sua vida o topo ou a base da pirâmide? O topo. O topo da pirâmide. Você deve realizar o que eu chamei de inversão teleológica de objetivos ou a reorientação no sentido, no movimento de busca da sua vida. Veja bem, o que eu estou dizendo é que se você seguir a pirâmide de Maslow, igual a maioria esmagadora das pessoas do mundo segue, vou suprir as necessidades materiais, vou suprir as necessidades emocionais, vou suprir as necessidades de segurança, agora vou para a minha autoestima, depois eu chego na missão. Se você seguir isso, a consequência é uma e é muito simples. Você nunca vai exercer a sua missão. Nunca. Você escolheu seguir o caminho do mundo. Você escolheu seguir a porta larga, que, como Jesus diz, conduz à perdição. Desculpa. Agora, então, em primeiro lugar, eu estou dizendo, para você efetivamente viver essa sua missão pessoal, exercer essa sua missão pessoal, você precisa fazer essa inversão. Inversão de objetivos de vida. Inversão da pirâmide. Não fez, você vai continuar vivendo como todo mundo vive. Agora, se você fez essa reconfiguração dos seus objetivos de vida, se você inverteu a pirâmide, aí nós já começamos a falar, você já está fazendo a sua missão mesmo que você não moveu uma palha. Por quê? Porque a sua própria inversão já é parte da missão de mudar o mundo, percebe? Porque inverter a pirâmide é mudar o mundo. Só que para inverter a pirâmide, as pessoas têm que inverter a sua visão, os seus objetivos.
Então, só o fato de você conseguir fazer essa virada epistêmica, digamos assim, você já está fazendo a sua missão. Você já está criando uma influência no mundo, inclusive espiritual. Só que você pode fazer mais, obviamente. E aí que entra o segundo ponto aqui. Você precisa distinguir a partir daí, depois que você mudou essa perspectiva, inverteu a pirâmide para você na sua vida, você precisa distinguir entre as necessidades que as pessoas têm, que a gente pode chamar de necessidades reais, o que as pessoas realmente precisam, e as necessidades que as pessoas percebem que elas precisam, ou que elas acham que elas precisam. Conseguiu captar a diferença aí, Priscila, ou não? Uhum. A diferença, vou repetir, entre o que as pessoas precisam mesmo e o que elas acham que precisam. Você tem que fazer essa diferenciação. E por que fazer essa diferenciação? Vamos lá, vamos entender melhor então primeiro o que é o que as pessoas realmente precisam. A gente já acabou discutindo isso ao longo dessa aula. O que as pessoas realmente precisam, na sua opinião, Priscila? São as necessidades, suprir as necessidades materiais, por exemplo? Não. O que você diria? Que as pessoas realmente precisam, não que elas acham que precisam. Não, elas não precisam. O que elas precisam? Elas precisam começar pelo topo da pirâmide. Exatamente, que é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou o seguinte: comece pelo topo e o mundo vai mudar. A sua vida vai mudar e o mundo vai mudar. Então o que as pessoas realmente precisam? Começar pelo topo. Começar por aquilo que eu chamei em outro momento de fator E. O que é o fator E? Até fiz a proposta uma vez de mudar o nome da igreja, né? Uma das propostas era fator E. Nunca ninguém perguntou por quê, né? Também não me deu o trabalho de explicar. Mas o que é o fator E? O fator E é o topo da pirâmide de Jesus. O topo da pirâmide de Maslow, que é o início do caminho para Jesus, que é começar pelo espiritual. Começar pela necessidade espiritual. Esse é o fator E, o fator espiritual. Então, o que as pessoas realmente precisam para que a sua vida mude e para que o mundo mude é priorizar o fator E, o fator espiritual. É começar pelas necessidades espirituais, pelo topo da pirâmide. Ou seja, ela começa do propósito, para que ela está no mundo. Isso vai afetar diretamente, ela não vai ser uma pessoa frustrada, vai afetar diretamente as suas relações sociais. Ela já vai começar a alcançar, encontrar realização nas suas relações sociais. E por consequência, ela, com um grupo de pessoas, começando pelo topo, vão se ajudar a suprir suas necessidades materiais. Então, isso que as pessoas realmente precisam. Segundo Jesus e segundo o que a gente discutiu aqui. Agora, a questão é, qual é o que as pessoas precisam na percepção delas? O que você diria, Priscila? Que, em outras palavras, o que as pessoas querem. O que elas precisam na percepção delas é o que elas querem. Uma coisa é o que elas precisam de verdade, outras coisas é o que elas querem. O que elas querem? Elas querem começar pela base. Elas querem a base. Elas querem suprir as necessidades materiais, primeiro, subir a pirâmide. Elas querem suprir as necessidades materiais, depois suprir as necessidades de segurança, depois suprir as necessidades emocionais, sociais, relacionais delas e continuar subindo a pirâmide. É isso que elas querem. E dentro do nosso contexto social, pelo menos, no Brasil, na nossa cidade e tal, as pessoas querem 1 e 2. Suprir necessidades fisiológicas e de segurança. É isso que elas querem, é isso que elas buscam. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação em primeiro lugar. O que as pessoas precisam de verdade, o que as pessoas querem.
o que elas acreditam que é o que elas precisam. Já deve ter ouvido a música, né? A gente não quer só comida. Lembra dessa música? Não sei nem quem que é, Titãs ou alguém. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Nunca ouviu essa música? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Então, presta atenção no que essa música está dizendo. A gente não quer só comida. Eu estou imaginando, não conheço nem, não sei nem quem é essa música, mas estou imaginando aqui que o autor, né, que me surgiu na cabeça agora, a gente está imaginando que o autor está falando como se fosse para o governo. Falando o que para o governo? Que a gente não quer só comida. A gente não quer só assistencialismo para dar comida para a gente não morrer de fome. O povo, né, digamos assim, né, a população não quer só comida. A gente quer o quê? Bebida. Eu acho que é assim a música, né? Porque eu posso estar errado também, porque eu não sou bom de decorar a letra de música, mas eu estou imaginando que essa é a letra. A gente quer bebida, diversão e arte. Bebida, eu imagino que, né, bebida alcoólica, alguma bebida relacionada à diversão também, né? Pode ser. Não é água, né? Obviamente aí que está falando, né? De que é bebida, diversão, entretenimento, né? O famoso pão e circo que os romanos davam, porque o povo queria o quê? Pão e circo. Não queria só comida, né? Queria o pão, mas não queria só comida, queria diversão. Então tinha o pão e o circo. E arte. A arte talvez aí que seja a parte que vai além, algo além da diversão. Mas aí tem uma hierarquia de coisas, você percebe também nessa letra de música, né? Comida, o povo está buscando comida. Primeiro, suprir as necessidades materiais. Vamos entender assim. Depois, diversão, entretenimento. Você acha que entretenimento tem procura? Em quais camadas sociais, Priscila, você acha que o entretenimento tem procura? Em todas. Em todas. Em todas. O que o povo está procurando? Suprir necessidades materiais, entretenimento, diversão, porque isso tem a ver com as necessidades sociais e emocionais também. Entendeu? Fuga da realidade, né? O entretenimento permite isso. Então, para a pessoa suprir necessidades ou pelo menos abafar dificuldades emocionais e sociais, o que ela não tem, então ela vai para o mundo da fantasia, da imaginação para alcançar essas coisas. E arte, para aqueles que se elevam um pouquinho além disso, tem arte também, mas acaba por aí. Então veja que isso é o que as pessoas buscam, o que elas querem, não necessariamente o que elas precisam, que vai mudar a realidade delas. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Veja que a questão espiritual praticamente não entra nessa música, porque as pessoas não estão procurando. Essa música é o retrato da realidade, as pessoas não estão procurando as questões espirituais, por mais que seja o que pode mudar a vida delas e o mundo. Elas estão procurando comida, diversão e arte. Elas estão procurando as necessidades materiais. E aí a pergunta que eu faço novamente aqui para Priscila. Diante disso, o que as pessoas precisam realmente, o que as pessoas querem, o que elas julgam que elas precisam. O que nós oferecemos? O que elas precisam ou o que elas querem? Para você mesmo, Priscila. O que a gente oferece para as pessoas, entendendo essa questão? Uma coisa é o que elas precisam, outra coisa é o que elas querem. O que a gente oferece? O que elas querem ou o que elas precisam? A gente quem? A gente. Agora eu estou falando da nossa reflexão na missão. Entendeu? A gente está refletindo sobre a nossa missão agora a partir de todo esse panorama que a gente falou. Então tem essa diferença, o que a gente oferece para as pessoas. O que elas querem, o que elas julgam que elas precisam, comida, diversão e arte. O que elas precisam. Ou o que elas realmente precisam. O que elas realmente precisam. Então a Priscila está falando o que elas realmente precisam. Então presta atenção em uma coisa. Há dois grupos que a gente pode classificar aqui que vão tentar fazer a sua missão, ajudar as pessoas de alguma forma.
há o grupo de pessoas que oferecem o que elas querem. Comida, bebida, diversão e arte. Suprir necessidades materiais, emocionais. O que elas estão querendo? Então, vamos dar para elas o que elas querem. Elas precisam de necessidade, julgam que elas precisam de comida? Vamos dar comida. Elas julgam que necessitam de instrumentos para necessidades sociais, emocionais? Vamos providenciar isso. Elas precisam de saúde? Vamos providenciar isso. Vamos dar o que as pessoas precisam da perspectiva delas. Tem grupos que fazem isso ou não? Certamente tem. E há grupos também que oferecem só o que elas precisam. O que as pessoas precisam mesmo? Priscila está mexendo no cabelo ali, está distraída, então vou perguntar para ela. O que as pessoas precisam mesmo? Priscila? As pessoas precisam do topo da pirâmide. Do topo da pirâmide, da questão espiritual, do fator E. Questão espiritual. Então há grupos que oferecem para as pessoas só o que elas precisam. Só que esse grupo tem problemas, assim como o primeiro. Qual o problema do primeiro grupo, que oferece o que elas querem? Se você oferece o que as pessoas querem e nunca o que elas precisam, qual é a consequência? Priscila. Se você dá para as pessoas o que elas querem, nunca o que elas precisam, qual é a consequência? A consequência é que elas vão viver na superficialidade? A consequência talvez, né? Sim, né? Mas sendo mais objetivo, mais direto ainda. Elas nunca vão realizar a missão delas? A consequência é que elas nunca vão resolver realmente os problemas da vida delas. Porque a origem do problema da vida dela não é suprir a necessidade material. Suprir a necessidade material, ela vai ter a emocional. Suprir a emocional, ela vai subindo na pirâmide. Chega no topo da pirâmide, ela não sabe qual é o sentido da vida. Não resolve o problema das pessoas suprir a sua necessidade, aquilo que elas acreditam que elas precisam. Então, esses grupos que oferecem, como por exemplo, pode imaginar muitas ONGs, organizações, né, que fazem trabalhos sociais, oferecem o que as pessoas precisam. Precisam de saneamento, precisam de comida, precisam de saúde, vão dando para as pessoas. Só que isso vai resolver a pirâmide, o problema do mundo e das próprias pessoas? Não! Porque o problema, o que precisa mudar é que as pessoas precisam mudar de foco, elas precisam fazer a inversão epistêmica na cabeça delas. De quais são as prioridades da vida dela. E aí tudo muda, a vida delas e o mundo. Então não vai mudar. Esse é o problema com os grupos que oferecem o que as pessoas precisam. Que elas acreditam que precisam, que é o que elas querem. Agora, qual é o problema com os grupos que oferecem? Falam, tudo bem, então o que as pessoas precisam é isso, então vamos oferecer para elas o que elas precisam, que é a questão espiritual. Qual o problema com esses grupos? O problema é que, primeiro, eles vão ter uma dificuldade de audiência. Você sabe que a audiência das pessoas, né? A pessoa parar para te ouvir, elas vão parar se você oferecer algo que elas querem, que elas estão buscando. Se você vem oferecer uma coisa que você acha que elas precisam, elas vão dar de ombros e virar as costas para você. Ela não vai ter a audiência das pessoas. Então o primeiro problema é o seguinte, se você oferece aquilo que você acha que elas precisam, elas viram as costas. Então você não tem audiência. Mas segundo lugar e principal é que tem uma dificuldade aí mais filosófica de incoerência. Porque quem disse que Jesus afirmou que a missão é você oferecer só o que as pessoas realmente precisam? Quem disse? É só você ler o texto de novo, de Mateus 6,33. Jesus está falando, busque o reino em primeiro lugar e todas essas coisas, suas necessidades materiais, serão supridas. Agora a Priscila está em condição de responder. Serão supridas como essas necessidades materiais? Como que era suprido na igreja primitiva?
Fim do mundo. Exatamente. A igreja, na sua origem, ela tinha como prioridade as necessidades, a questão espiritual, que é a causa de tudo, de todo o problema. Só que o que ela fazia? Dividia as coisas materiais para suprir as necessidades materiais. E Jesus sempre fez a mesma coisa no seu ministério. Então veja que as pessoas, os grupos que querem ajudar as pessoas só oferecendo aquilo que elas precisam, que é a questão espiritual do ponto de vista deles, não tem audiência e ainda tem uma incoerência. Porque não estão, nem entenderam o Evangelho. Porque o Evangelho que Jesus praticou e depois ensinou e a igreja primitiva fez é suprir as necessidades, começar pelo topo, mas fica só no topo então. Não, esse topo leva imediatamente à base, a suprir as necessidades materiais das pessoas. E é por isso que tem uma mudança no mundo com a inversão da pirâmide. Então, com isso a gente chega a uma conclusão. Qual é o caminho correto? É você oferecer o que as pessoas precisam só ou oferecer o que elas querem? Que são as suas necessidades materiais, fisiológicas, comida, bebida, diversão e arte. O que é? É você começar, ou melhor, você ter como prioridade a necessidade espiritual, mas você também fazer a necessidade material, ajudar nas necessidades materiais. É a mesma coisa que você imaginar assim, o médico, a necessidade espiritual é a causa do problema, da doença. A necessidade material é a consequência, é o sintoma. Aí me diga uma coisa, Priscila vai no médico. Você foi lá no médico, Priscila, aí o médico, tem dois médicos. Um médico diz para você assim, olha, você está com um problema aí de saúde, a causa sei lá, o teu fígado que está parando de funcionar, sei lá, um outro órgão qualquer, só que eu vou te dar só o medicamento para os sintomas. Você vai pegar esse medicamento para os sintomas e você vai para casa, toma, e aí você não vai mais sentir dor. O que você acha desse tipo de médico? Mal profissional. Você vai dizer que o cara está fazendo o trabalho dele errado. Como é que o cara vai tratar o sintoma e ignorar a causa? Agora pense que você tem uma outra opção. O médico diz o seguinte, olha, a causa desse problema aí que está no seu fígado, o tratamento é longo. Vai demorar meses até você ficar boa. Não adianta eu tratar os sintomas. Se você continuar com a causa ali, não vou tratar os sintomas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só tratar a sua causa. Tá? Você vai vir aqui toda semana, a gente vai fazer esse tratamento que vai durar meses. Aí você fala assim, doutor, mas e a dor que eu sinto? Uma dor grande todo dia e tal. O médico fala, não, isso aí é sintoma, não vou tratar o sintoma. Vai para casa e a gente vai tratar a causa só. O que você iria dizer para esse médico? Não diga o que você pensou. É claro, queridos, que você espera de um médico que ele trate o sintoma imediato que você está sentindo, dor, desconforto, mas que não ignore a causa. Quando você vai no médico, a primeira coisa que você quer resolver é o quê? É a causa ou o sintoma? É o sintoma. Então você quer que o médico te dê um remédio, te passe uma coisa para resolver o problema, tá doendo, é dor. Mas você não quer só isso. Você quer resolver a causa, você quer o tratamento. Vai demorar semanas, meses para fazer o tratamento? Vou fazer o tratamento porque eu quero ficar bom, quero ficar boa. Então, quando a gente fala de missão, é a mesma coisa. Há a causa do problema, que é espiritual. O mundo só vai mudar e a sua vida, a nossa vida só muda quando a gente muda, inverte o foco.
inverte a pirâmide. Só que tem o sintoma. Tem o sintoma que é a dor. A fome é a dor. A falta de um teto é a dor. A falta de emprego é a dor. E não tem médico nenhum que trabalha com ética que vai ignorar a dor, o sintoma também. E por outro lado, aquele que trata o sintoma ignora a causa. Então o problema da missão muitas vezes é que grupos trabalham nesses dois extremos. Ou só está tratando o sintoma, ou só está tratando a causa. E ignora o sintoma. Então a gente tem que ter uma abordagem, quando você pensa em missão, que você começa pelo sintoma. Você começa pelo sintoma, mas para chegar na causa. Começa no sintoma com o objetivo de chegar na causa. Então, se a gente fosse pegar a nossa pirâmide aqui, que já se transformou em outra coisa, isso aqui, necessidades materiais e sociais, é o que as pessoas querem. Isso é o que as pessoas querem. Isso é o que as pessoas precisam. Você começa por onde? Não ouvi? Você começa por onde, Priscila? Porque ela está apontando aqui, mas ela tem que falar, porque o pessoal não vai ouvir ver ela apontando. Você começa por onde? Lá por cima. Você vai no médico, você começa pelo sintoma ou pela causa? Pelo sintoma. Pelo sintoma. Então você começa pelas necessidades. Eu não estou falando começar a sua peregrinação espiritual. Você começa a ajudar as pessoas pelos sintomas, mas para chegar na causa e mostrar para elas que elas têm que inverter a pirâmide e se preocupar com a questão espiritual. Que você já inverteu a pirâmide. Você já começa pela parte espiritual. Só quando você vai fazer a tua missão, é isso que eu estou dizendo. Você tem que ir onde as pessoas estão. Elas estão buscando isso aqui, ó. Então você começa por isso aqui, para alcançar primeiro a atenção delas e para resolver a necessidade imediata, que é a dor das pessoas. Mas você não pode parar aí, porque você sabe que a única maneira de resolver o problema é se você levar as pessoas daqui para cá. E as próprias pessoas inverterem a pirâmide. Ficou claro agora? Que eu acho que não tinha sido muito claro antes, né? Mas... Então, quando a gente está falando de missão, qual o tempo aí que deu? 1h30. Tá, então vamos terminar aqui, mas vamos resumir então, fechando aqui, né? Quando a gente está falando aqui de missão, a gente começa focando nas necessidades, naquilo que as pessoas querem, mas para levar as pessoas para aquilo que elas precisam, que é a questão espiritual. Então, nossa próxima Escola do Reino, a gente vai retomar a partir daqui. A gente fez mais um apanhado reflexivo aqui, filosófico, para entender bem, para chegar na parte prática, que é como a gente direciona o nosso agir na missão, para que a gente saiba exatamente o que a gente está fazendo. E aqui a gente já começou a entender isso, mas como a gente já extrapolou no tempo, então a gente para por aqui e retomamos então na próxima oportunidade. Então é isso. Deus abençoe a todos. Até a próxima.